Olá, seja bem-vindo ao terceiro programa Café com Prosa e Poesia. Hoje estou muito honrada com a presença de dois amigos, Elisa, aqui de Bertioga, do Conselho da Mulher. Seja bem-vinda, Elisa. Muito obrigada, Mariana. Acho que honrados estamos nós também, felizes de estar todo mundo junto aqui, né? Que bom, verdade. E o Robinho, ator, que está aí com uma peça sendo ensaiada aqui de Bertioga também. Sobre a história de Bertioga. Sobre a história de Bertioga. Então, duas pessoas muito legais, tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Eu vou iniciar o programa falando rapidamente do nosso poetinha do Brasil, Vinícius de Moraes. Esse mês de julho completa 41 anos da sua morte. O Vinícius de Moraes, ele foi poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor. Ele tem uma obra muito vasta na literatura, no teatro, no cinema, na música. Então foi uma pessoa muito importante para desenvolver diversas áreas aí da arte e da cultura no Brasil. Ele é autor do Soneto de Fidelidade, que ficou muito conhecido, né, divulgado aí até hoje, muito declamado. E da peça Orfeu da Conceição, que são as duas obras que até hoje aí estão vivas na mente de todos os brasileiros. O primeiro poema publicado dele foi em 1932, A Transfiguração da Montanha. Então essa é uma pequena homenagem que eu faço agora iniciando o programa Café com Prosa e Poesia para o Vinícius de Moraes, que é o eterno poetinha do Brasil. Agora eu queria conversar um pouco com vocês aí. O que vocês estão achando desse cenário de poesia atual, tanto no Brasil como em Bertioga? Para ímpar. Começa o Robinho, Começa porque o Robinho. ele é tão afeito, assim, as questões da poesia, né? Olha, eu acho que assim, tá uma crescente, né? Tá uma coisa muito positiva. Era interessante porque algumas vezes, né, eu escutava nessa relação de não tem nada novo, né, e essas perguntas do não tem nada novo, eu fico me perguntando, será? Tipo, hoje a gente tem o YouTuber, né, que você pode acessar lá e procurar algo direcionado. Então tem muita coisa boa se fazendo, tanto nas grandes cidades como nas pequenas cidades e nas chamadas periferias, né? Então tem muita coisa boa aí, muita coisa boa, né? Você trouxe um poeta nosso, né? Daqui da cidade, que é um bichinho, né? Muito Já bem deu falado. Spoiler, Robinho? Poxa! Graças. Então, porque assim, eu acho interessante isso. Tá? Eu acho que A Elisa pode falar também um pouco mais sobre essa relação. Então, sabe que talvez eu surpreenda vocês, porque... muito obrigada, Mariana. Sem açúcar. Sem açúcar, a Elisa toma café sem açúcar, gente. Por isso que ela tá nessa elegância toda aqui. Sem açúcar, mas com afeto. Com afeto. Afeto tem que sobrar, né? Eu tinha um trauma muito grande de poesia no tempo de escola, lá pelos idos de 1960, né? Por conta das métricas. Era um negócio que eu tinha pavor. Com a prosa, eu sempre tive mais afinidade, muito mais facilidade para ler e, quando forçado, assim, para produzir, né? Eu sabia que a minha nota ia ser mais alta quando estava relacionada à prosa. E a poesia, eu criei assim, um pavor, um bloqueio enorme, até eu descobrir que todas as músicas que eu ouvia e gostava tinham uma poesia por trás, e que ninguém precisa sofrer, ficar fazendo continha, saber se é decassílabo, se cabe, né? Aí eu comecei a relaxar com a poesia. Mas sempre com um pouquinho de medo, acho que mais medo até do que o Brian tem de quem toma café sem açúcar. Foi muito difícil superar esse processo, né, de achar Mas que eu não tinha talento para ler uma poesia. Até então eu falava hoje. ler, eu não lia. Se fosse um texto eu conseguia ler, a poesia eu falava não. Até eu começar a me encantar. E depois de aposentada, vim morar em Bertioga e comecei a ver o Robinho se atirando nos saraus
né, com as poesias interpretadas, declamadas. Falei, tudo bem. Sarau Arte Buriqui, para quem não nossa, conhece. Sarau Arte Buriqui, um aqui de catalisador de cultura em Bertioga. Eu conheci o Robinho no Sarau, participando, muito legal. Agora eles estão online, mas em breve aí, acho que o ano que vem... Continuam, não pararam. Não pararam, né? não pararam. Nem um mês, né? Muito, parabéns aí, Rogério, Rogério e Marcelo. E, aliás, um abraço, Rogério, um abraço, Marcelo. A última interpretação que eu acompanhei pelo Sarau Arte Buriqui foi o Vinícius com Brecht, né? E magnífico também. Enfim, era só mais para comentar esse desconforto, porque talvez outras pessoas tenham também. Até hoje as pessoas acreditam que tem que ter aquela rima A, B, C, C, que tem que ter a metrificação, e na verdade a poesia não está ligada diretamente a isso, né? É uma forma de expressão que tem uma declamação ali cadenciada, né? Você vai cadenciando e toda música, como você falou, a princípio, uma poesia, né? Sim, sim. Eu acho interessante, né? Porque essa coisa da poesia, eu tinha uma relação eu lembro do tempo de escola, andava com alguns livros, né? Por exemplo, do próprio Vinícius, mas talvez eu não tinha a dimensão da relação da poesia, mas eu gostava do recitar. Mas como livro de cabeceira, assim, se você fosse ler alguma coisa antes de dormir, você optaria pela poesia. E aí, engraçado que, tipo, como diz o Guimarães Rosa, o sapo não pula por punheteza e sim por necessidade. Então, quando o grupo, né, meio que todo mundo foi se distanciando por algum motivo, né? Eu falei, vou continuar. Aí eu falo que o grupo do eu sozinho, né? Então é o grupo do eu sozinho. E aí foi onde eu comecei nas letras de músicas, né? Principalmente do Belchior, assim, que era uma vertente assim, que eu tenho de falar. E aí eu falei, acho que isso aqui dá uma liga. Aí foi onde eu fui me aprofundando e buscando, aí tentar poesia concreta, fui tentando e estudando essas relações. Então foi mais por uma necessidade, né? E aí foi tocando, né? A gente tem aqui na cidade também um poeta, grande conhecedor, né, de métricas, rimas, conhece poesia a fundo, que é o Cicala. Não conheço. Tem um livro chamado uma sugestão de convite. De convite, Cicala? O Luiz Cicala, conhecido também como Luca Barba Bianchi, marido da Eliane também, não sei se é o sobrenome dele. Tá vendo quanta gente que tem, né, numa cidade de 40 mil habitantes, não, tem mais, 50 mil habitantes. Ele tem uma forma, né? Ele conhece profundamente, pode explicar, e a última publicação dele, acho que foi em Drisos e Sonetos, que o Mauro Orlandini fez Isso. Como que fala? Ilustração. Ele explica aquela relação a esse estilo, né? Que a poesia que ele trabalha, né? É muito bonito esse livro dele. Ele estudou, né, a poesia, né? Ele não é só um entusiasta, ele incorporou. Se dedica bastante. E aí a gente vai vendo, né, a quantidade de informações que a gente tem dentro da cidade. Não precisa buscar nada fora. Não, para ser feliz aqui. A ideia do programa, inclusive, é a gente enaltecer Bertioga. Eu comecei o primeiro Café com Prosa e Poesia. Quem ainda não assistiu, gente, acessa aí a nossa página da HC BR. Tem lá o primeiro, o segundo e agora o terceiro programa. E falando então aqui do Padre José de Anchieta, que escrevia as poesias na areia da praia, vinha a onda, apagava e escrevia com graveto no processo de catequização dos índios, né? Então, a gente tem um histórico aqui na cidade cultural e artístico muito forte, um momento que tem muito artista florando, né? E a gente tem que aproveitar e trazer. Sim.
Vicente de Carvalho, né? Vicente de Se a gente Carvalho. for Também tem brincar, história. né? Tem história, que é o poeta A do casa mar, lá né? do Indaiá, que era dele, as Sim. pessoas às vezes não sabem nem da história, falar a casa do José Emílio. Mas anteriormente era a casa de Vicente, De Vicente. Carvalho. Ah lá, tá vendo? Não Ele sabia. Ele trocava correspondência com Mário de Não Andrade, sabia. ele falava da neblina já. Nossa, da neblina, Exatamente. olha, Do Fog. Fog. Olha que Fog legal. Exatamente. Fog B, Joguino. Eles, e é interessante, numa das cartas, a descrição de como Mário de Andrade fala sobre Bertioga, né, nos anos É 20, mesmo? né? Uma das cartas ele faz uma descrição muito bonita da cidade, de como chegar aqui, né? Muito interessante. Então, e aí eu queria então terminar agora o primeiro bloco. Deixa eu só perguntar aqui pro meu produtor se já, como é que tá, 5 minutinhos. Eu vou ler então o soneto de fidelidade, que outra coisa, só rapidamente curiosa, que quando eu falo que eu escrevo poesia, né, e a gente fala de poesia, as pessoas vão muito pro amor. Ah, você escreve sobre amor. Não sei, as pessoas têm um costume de acreditar que poesia é uma declaração de amor. É uma carência? Eu não sei, eu falo, gente, eu até escrevo, mas de todas as poesias que eu escrevo, acho que tem, sei lá, 5% falando sobre amor. Tem tanto assunto bom Sim. pra gente falar. Mas o Vinícius de Moraes era um amante aí, inveterado, um boêmio, casou 9 vezes, né? E ele escrevia bastante sobre o amor, então eu vou falar essa poesia. De tudo, ao meu amor, serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então essas palavras eu acho que marcaram muitas gerações. É imortal, né? E a gente tem que reverenciar mesmo, né? Aquelas pessoas. E quem sabe aqui em Bertioga não surge aí um expoente forte, poético. Uns poetinhas. Uns poetas. Exatamente. Acho que a gente tem que juntar essa força nossa aqui. É interessante, né? Porque quando você fez o convite, tal, tudo, eu te perguntei, quem que... E aí eu gosto muito de CDs, né, cara? Eu tenho uma coleção e... Tem o Toca CD aí, não? Tenho, eu tava escutando uns fardos antes de vir pra cá, né? E eu ganhei eu sempre vou no Sebo, não tá podendo ir para São Paulo, eu sempre vou na PAI que vende e na Fundação também, então às vezes alguém ganha e fala assim, Robinho, tem aqui, e aí veio um CD da Maria Bethânia, Uma Falta Que Você Me Faz, que são só canções do Vinícius de Moraes. Aí eu pus para ouvir e falei, caraca, que interessante. E mexendo lá veio um CD que já tinha, né? Com poesias, ele declamando poesias. Eu falei, olha que interessante, cara, né? Tipo, né? Foi só cavucar que começou a surgir. A Maria Bethânia foi a nossa homenageada do programa anterior também, que é uma figura importantíssima para não deixar morrer essa ideia da poesia, né? Ela faz muitos projetos, ela tá com um programa no ar até falando sobre poesia e música. E poesia e música se unem, né? Eu acho que não tem nem como separar poesia de música. Acho que elas andam juntas aí desde o início até quando chega nos públicos, né? Mas, gente, vamos fazer um intervalo, tá certo? E a gente volta daqui a pouco com o Miguel Bichir, que o Robinho já deu spoiler. Eu só falei Bichir. Que foi o poeta que a Elisa trouxe aqui pra gente. E o Robinho com Manuel de Barros. Até daqui a pouco. E aí, você sabe o que é sublimação? Eu vou te explicar. A sublimação é uma estampa digital.
Então, eu pinto a aquarela no meu ateliê, digitalizo ela, coloco no computador, trabalho no Photoshop, imprimo numa impressora com tinta sublimática e levo para a prensa. Na prensa térmica, a 200 graus, a tinta ela vai aderir à fibra do tecido. Então, não cria uma película e você pode passar com ferro por cima. Ela é durável e resistente à lavagem. Então, essa é a técnica da sublimação. Sejam bem-vindos a Bambu Design. Salve Headbangers! Nesta edição do Metal Live teremos notícias do mundo metal e uma entrevista exclusiva direto de Las Vegas com Caio D'Angelo do Claustrofobia. Um oferecimento Bertioga. Olá, estamos de volta com o Café com Prosa e Poesia, um programa da ATC-BR. Surpreenda-se! Não deixem de acessar o nosso canal no YouTube, curtir. Tem outros programas, tem o Metal Live, tem o Papo de Estúdio. Então siga a gente nas redes sociais e acompanhe os nossos programas, a nossa programação. Hoje estou aqui com a Elisa e o Robinho e eles vão dizer que poetas que eles nos trouxeram hoje para declamar uma poesia. Começando pela Elisa. Então vamos lá, né? Foi de última hora, né? O convite, adorei. E aí surgiu, não foi nem por conta desse trabalho que está sendo feito agora lá pela Bisnetos, mas por uma história que começou quando eu recebi o convite para o lançamento do Bubuia do Tempo, da editora Vento Leste, que por acaso é uma conhecida minha de São Paulo, e a gente foi se reencontrar em Bertioga, então tem muitas histórias paralelas aqui ao livro. O lançamento foi já um evento muito gostoso pelas presenças e pelas fotos que estavam lá, que já conduziam a gente para o livro. E o livro, assim, uma leitura de um final de semana, absorvendo delícia, muita coisa, né? Fala muito da história de Bertioga, mas com aquela questão do avô dele imigrante. Imagina, um imigrante de 15 anos de idade, né, que foi para um país que ele nem sabia que língua que falava. E a gente fica se colocando no lugar dessas pessoas de uma forma muito real, né? Você sabe que existe. E na última reunião que a gente teve lá da Bisnetos... Bisnetos do Cacique, para quem não conhece, é uma das escolas de samba de Bertioga. E tinha uma senhora, Eleonora, e a gente começou uma leitura do livro, até com vistas a um sarau, e ela falou, para mim isso é muito fácil de entender, porque tudo isso que o Miguelzinho viveu, eu também vivi. Aí já vem aquele arrepio, né? Aquela coisa, né? Parece que a gente está dentro do livro. E já existia também um histórico de ter ficado sabendo que o Robinho e o Jorginho estavam planejando, depois do sarau
Manuel de Barros, eles estavam planejando um sarau Bubuia do Tempo, porque o sucesso do primeiro sarau levou a uma inquietação, né, típica das pessoas, de querer falar, não, peraí, a gente agora tem que trazer alguma coisa muito de Bertioga. E quando eu ouvi isso em um sarau, né, Arte Buriqui, ouvi esse pedaço de informação e já me ocorreu fazer um artigo para o Seminário Internacional de Políticas Culturais que aconteceu lá no Rio e levar, né, um pedaço do Bubuia do Tempo, um pedaço do sarau que já tinha acontecido do Jorginho e do Robinho, mas que tinha sido catalisado pelo sarau Arte Buriqui, levar esse compilado lá para um fórum internacional de conhecimento, né? Então, o peso, né, deste livro é muito grande, apesar dele ser fácil de carregar na bolsa, muito fácil de ler, né? Ele tem para mim um peso muito grande. Então, vamos lá. Eu escolhi um poema curtinho aqui, Praia Preta, lembrando que todos os poemas que estão aqui no livro têm história, né, já está contado, então ele mesmo justifica, porque foi uma conversa que ele teve com a mãe, né, que gerou esse poema. Praia Preta, se fosse pedra de Praia Preta, enxergaria uma tarde de 1943. Se fosse mar de Praia Preta, enfeitiçaria minha mãe e suas primas e salvaria o veado dos cachorros de Maurílio. Não fui pedra, nem mar de Praia Preta. Sou um homem, olhando o tempo, na voz da minha mãe que desfila a vida que se foi. Através de seus olhos, vejo a menina de 1943 e lanço olhar terno ao seu rosto cansado, à espera de refrescá-lo em mar antigo, preparando-o para o renascer. Que legal! Isso é que Miguel Bexiga, né? Eu vou ler esse livro, eu não conhecia, vou ler. A minha edição autografada eu emprestei, tá rodando em Bertioga, e aí eu ganhei uma do Dr. Aloysio, o irmão do Miguel, né? Por conta do seminário lá no Rio. E agora a gente conseguiu mais alguns exemplares para estudar. Emprestar livro é uma coisa complicada. Eu tô com uns emprestados aí que eu tô querendo de volta já. Eu nunca quero de volta. Você empresta? Eu empresto você já abre. Já abre aquilo. Se for para devolver, fica comigo. Tem uns que eu me apego, tem uns livros que eu me apego, que eu empresto e falo, mas eu queria ele de volta, assim. Agora é interessante, né, Lívia? Porque assim, quando você lê, né, tipo, te joga para esse olhar caiçara, né? Algumas coisas que a gente sempre vinha discutindo desde lá de trás, né? Que é essa questão que a gente falava, pô, a cidade está aqui, nós temos um olhar para a cidade, só que é um olhar de fora, chamada aculturação, né? De repente. E a ideia do Jorginho foi essa, falar, pô, a gente precisa falar sobre esse poeta que fala sobre os caiçara e a vivência dessas pessoas, né, que viveram aqui, né, e quando você começa a ler, tem alguns poemas que joga lá para Baratuba, você fica imaginando como que é esse Baratuba, como que é essa prainha, como que é aqui o centro, da forma que ele fala, porque houve uma alteração, né? Sim. Pelo passar do tempo, né? Então você fica no imaginário de como que foi aquilo ali, né? E ele retrocede, quer dizer, muita coisa ele estava lá, descalço mesmo, né? Pisando pela terra que ele escreve. Mas outras ele retrocede como estudioso, como professor que ele foi, pela formação em Direito. Ele vai lá atrás buscar a esquadra que foi do Estácio de Sá, ele busca, né, o Tratado de Peruígue, todas essas informações históricas também. Aqui, olha só, nesse pedacinho. Mas um livro ele guarda uma infinidade de emoções e sensações que não dá, né, pra gente rapidamente falar, né? Daria para fazer uma peça de teatro, que é o caso que o Robinho está fazendo. Queria que você falasse um pouco da sua peça e declamasse o Manuel de Barros pra gente. Olha, o Manuel foi um divisor de águas, assim, tipo, foi muito interessante, porque eu não conhecia o Manuel. E a gente estava num sarau
e o Bookman, que eu sou muito grato a ele por umas coisas que ele sempre está fazendo. Marcelo Buckerman, do Arte Bonequim. Exatamente, que ele falou assim, pô, Rabino, a gente tem que criar um personagem, cara, que do sertão, da água, a gente tem que fazer um paralelo entre o que é seca, o que... Porque a gente tem essa coisa aqui na cidade, né? A gente tem, são rios, praia, mas tem a seca. Ele falou, ó, tenta ver um personagem, alguma coisa assim. Eu falei, beleza. Eu fui trabalhar, né? Fui pesquisar. E aí me veio, cara, esse cara, Manuel de Barros, que trabalhou durante 10 anos na fazenda do pai dele. E aí ele fala que esses 10 anos foi para ele conseguir uma grana para... Ele fala que é um vagabundo, né? Entre aspas. Ele fala assim, então, para não fazer nada, eu quero o meu ócio. Ele fala que queria ociosidade, então ele foi trabalhar diversos, foi ser vendedor em lojas, tudo, só que ele falou que não se dava, ele se dava com a poesia. E ele sempre gostou das coisas que ele fala das insignificâncias, das coisas que são insignificantes para o mundo, para ele fazer sentido. E é o poeta das miudezas, né? Então, quando você começa a ler o Manuel de Barros, aí vem um pouco também do Miguel, é muito interessante, cara, como que ele tem um olhar para as coisas que a gente passa de fato despercebido no nosso dia a dia, né? E aí o Manuel foi isso. Eu fui estudar e de repente eu descobri, fui fazer algumas poesias, daí vem o falecimento dele e o Sesc trouxe, fez uma instalação com as coisas que ele tinha, né, na casa dele antiga, lá no Sesc, e aí falaram, né, olha, precisa de alguém para estar conduzindo o público, né, nessas relações. Aí eu dei a sorte, eu falo que eu sempre estou no lugar certo, na hora certa com as pessoas. Que bom, né? Robinho! Porque a Gabriela foi assistir a um sarau e... Gabriela Navarro. A Gabriela Navarro, ela foi assistir e eu fiz uma intervenção com as músicas do Cazuza. Uhum. E aí o Xing, né, Rogério. o Rogério foi e falou assim, olha, tem um menino, o Robinho, ela falou, aquele que fez, não, então pode... Aí ficou. Vendo como é importante ter esses locais de troca, né? Porque é aí que a gente é visto. Exatamente. Aí em cima dessa estalagem que tinha lá tudo, ela falou assim, não, mas tem que ter algo a mais. Vamos fazer um sarau do Manuel de Barros? Nossa. Aí eu fui para junto do Jorginho, né? Antes nós tínhamos feito uma intervenção com músicas do Vinícius de Moraes, que foi aniversário dele, ele me convidou para fazer alguns poemas, né? E aí foi essa parceria. Então eu sou muito grato, porque através da poesia, né, eu fui tendo esse contato com essas pessoas, a Elisa sempre batalhando e tudo que a gente foi fazendo aqui, ela foi sempre expandindo, né? Então, enquanto o nosso olhar estava micro, ela sempre estava no macro e levando o bicho. Já que eu não sei fazer nada, ao menos eu preciso. Mas sempre então assim, eu acho que é uma teia, né? Você faz muita coisa. Eu acho que é sempre uma teia, né? Assim, vai se expandindo, né? Vai se expandindo. Não, e as pessoas, eu acho que assim, essa interação, essa troca, né? Você é ator, o outro poeta, eles, né, trabalham no Conselho da Mulher, e aí tem um outro que tem um programa de TV, outra pessoa trabalha. E aí essa troca, né, é importantíssima, até fundamental, eu acho, pra gente. E é uma sinergia, né? Bacana, assim. E aí eu trouxe esse livro aqui, que é Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros. Por favor. E tem um poema dele, que é o Apanhador de Desperdícios, que eu adoro, e que ele fala assim: uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas
mais do que as dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdício. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor os meus silêncios. Que legal! Nossa! Né? Só uso as palavras para compor os meus silêncios. Olha que quanta coisa que não cabe nisso, gente. Olha, e é interessante porque o Manuel, registros históricos assim, ele não gosta de dar entrevista, ele não gostava de dar entrevista. Ele falava assim, olha, o que você tem que saber de mim está nos meus livros. Aqui só está esse ser que é o ser, então não é em mim. Se você quer saber, leia as minhas obras que você vai me entender. Certo? Entendeu? Então é interessante, né? Então é isso aqui. Que bacana. Manuel. Eu vou declamar agora um poema meu. Quantos minutos que a gente tem ainda? Mais 4 minutinhos. Vou declamar esse poema pra gente já encerrar. Viu como é rápido? Muito rápido. É rápido. Passa rapidinho. E como eu falei do poema de amor, né, do Vinícius, eu trouxe um dos únicos poemas que eu escrevi também sobre amor. Já que a gente tá nessa levada aí, né? Se chama Onde Está o Amor? Ele existe. Eu sei que existe. Já me falaram que existe. O problema é que eu não consigo ver. Como seria bom se o coração tivesse olhos e a gente pudesse enxergar o amor. Nem que fosse de um olho só. Nem que fosse vesgo. Nem que fosse só de relance. Só para eu não errar mais. Eu queria olhar para aquela pessoa e logo ver. Na hora já saber que no meio daquele monte de coisa junta que é o ser humano, tem um coração acenando para mim. E eu ia olhar em volta, envergonhada. Eu ia sentir um calor no instante onde duas almas se unem e tudo vira coração acelerado, boca seca, vontade de chorar, grito, dor, prazer. Porque o amor é tudo isso. Um pouco paz, um pouco guerra. E aqui na Terra já me falaram que existe. Eu queria encontrar, só para quando desencarnar, me desprender de um corpo que soube que pertencer a outro não é posse, é saber dividir o pouco que é a vida. Porque a única saída que há é amar, sem ao menos saber para quê. Parabéns, muito gostoso de ouvir. E eu queria as considerações finais, então, pra gente terminar esse programa. Elisa, queria que você falasse um pouquinho aí. O que você tem dentro do seu coração? Primeiro, uma delícia estar aqui, né? Muito bom a gente poder... Eu fiquei bastante confinada, né, nesse período. Então é bom estar semi-aglomerado aqui ainda. Ó, estamos com todas as distâncias aqui. Mas já muito gostoso estar aqui. E a surpresa também, né, de estar participando de uma coisa tão gostosa e tão importante para a cidade. Né? Vamos acompanhar aí com bastante carinho a trajetória desse programa e parabéns Mariana, parabéns Brian. Obrigada. E para o próximo programa a gente já tem aí umas dicas, né? Quem que você falou? Então, eu mencionei do Cicala. Né? Acredito que até o Marcelo Buchermann e o Xing também seria interessante. Sim. Então já vou ficar aí com esses nomes aí pro próximo. O próprio Jorginho também, né? Jorginho, olha lá, mais um nome. Né, para falar um pouco dessa relação, porque ele também o pai dele, né, muito vivido aqui, então talvez... O problema do Jorginho é que ele te conta assim, uma história super triste, trágica, que aconteceu com ele, um problemão do passado, e você não consegue parar de rir, né? E a história é muito interessante. É um stand-up. Ele é muito interessante, assim, a história de Caiçara dele, assim. Ele contando sobre aquele pedaço ali do Sesc, do Rio da Praia ali, é muito interessante. Então, Jorginho também, vamos convidar Jorginho.
E suas considerações finais, Romulo? Olha, estou muito grato assim, pelo convite, né? Fiquei muito feliz mesmo. Parabéns aí, né, a todos os envolvidos. Bacana essa coisa da relação, do falar, né, dos que estão fazendo, né, a arte aqui na cidade em todas as suas vertentes, né? Eu acho que, para encerrar, talvez essas coisas que a gente está vivendo tudo, né? Manuel Bandeira tem um poeminha que fala assim, né? O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e pessoas dizendo adeus. Então é isso. Tá certo. Então, um adeus e um até breve, um até logo. Muito obrigada pela presença de vocês e eu encontro vocês no próximo programa Café com Prosa e Poesia. Um beijo, muito obrigada pela audiência. Uhum.